O irmão já está abençoado, mas vamos orar para Deus cobrir ele espiritualmente. Soberano Deus, eterno Pai, continuamos na Tua presença, te agradecemos por estar na Tua presença, Pai. Sabemos que o irmão Dar já está na Tua presença, Pai, mas pedimos cobertura espiritual para ele, para a família dele, Pai. Derrama a bênção sacudida, transbordante na vida desse Teu servo, Pai. Visita a vida financeira, amorosa, espiritual dele, Pai. Vai derramando, Pai, vai derramando que eu estou sentindo o Senhor derramar, Pai. Ô, Pai, glorioso é Tu, Pai, ô, Pai. A presença do Senhor é real nesse lugar, Pai. Traga a palavra que a Tua igreja precisa escutar hoje na Sua santa ceia, Pai. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou vendo que está todo mundo alegre hoje. Amém. Que o Senhor está aqui. O Senhor está no nosso meio. E hoje nós estamos aqui diante já dessa mesa preparada. Vai nos ser ministrada a nós a santa ceia do Senhor. Vamos trazer a nossa memória, trazer as nossas lembranças, o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Por mim e por vocês. Amém? E para confirmar com vocês, eu quero ler só um pedacinho aqui antes de entrar na ministração, que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo número 6, fala assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi é o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Isso aqui está a confirmação que Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele veio e nos comprou. E como já foi falado desde a abertura do culto, com sangue, com carne moída. E por isso nós estamos aqui hoje, com a esperança, aguardando a vinda do Senhor. E todos aqueles que crê, todos aqueles que prevalecer em esperar, ainda que acha que está sendo tardio a vinda do Senhor, vai ser vencedor. Amém? De convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo número 25. Mateus 25. Vou fazer uma leitura breve. A palavra não vai doer também, que ela também não vai ser muito cumprida, porque nós ainda temos que ter o tempo para nós alimentarmos da Santa Ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo número 1. Capítulo 25, versículo número 1. O título dessa palavra é: Jesus profere a parábola das 10 virgens. Então disse Jesus: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,
abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Aleluia. Meus irmãos, nós oramos para a palavra do Senhor. Aqui Jesus estava no Monte das Oliveiras e começou a ensinar os seus discípulos. E voltando um pouco mais atrás, eles perguntam ao Senhor assim, quando isso vai acontecer? Quando será a sua vinda? Quando vai acontecer tudo isso? E depois o Senhor, ele, em particular, chamando eles ali, ele ainda ensinando, aí o Senhor vem com essa parábola. Primeiro explica para eles que nem mesmo Jesus Cristo sabia o tempo que ele vinha voltar. Ele sabia que estava tudo preparado já. Do caminho ao Gólgota, tudo o Senhor já sabia, porque tudo dele era sabido a ele. Então, acontecido o que ia acontecer, tudo já pertencia a Jesus. Mas, porém, o dia dele retornar, na Bíblia não relata que nem ele mesmo sabia, nem o Filho do Homem sabe, mas somente o Pai sabe o dia que isto vai acontecer. O que o irmão Dário está querendo passar para a igreja? Passar para mim? A palavra nos fala aqui no último versículo, vigiai, porque nós não sabemos a que dia, que hora que o Senhor vai vir nos buscar. Uma certeza nós temos, ele vai vir. Amém? Então aqui o Senhor fala essa parábola e entra com um casamento. Naquela época do povo do judeu, o casamento ele era mais ou menos assim. O noivo ia na casa da noiva, fazia-se as cerimônias, os juízes selavam, aí o noivo voltava para casa. 7 dias de festa. Aí depois ele voltava para pegar a sua noiva ou a sua esposa. E hoje nós estamos aqui como qualidade de esposa. O nosso noivo, Jesus Cristo. E ele veio, fez uma aliança conosco, porque o mundo já estava todo perdido. Mas o Senhor veio, fez uma aliança conosco. E ele nos afirma na tua palavra, falando bem assim, ó. Eu vou voltar para o Pai. E vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que voltarei para vós. E vos preparar lugar e vou pegar vocês de novo. Então Jesus usa essa parábola, usando o noivo, a noiva, as lâmpadas, o azeite, as virgens, o esposo Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, estamos esperando. Ele vai voltar porque ele falou que ele vai voltar. E se ele falou, está falado. Cabe a nós esperarmos. Cabe a nós fazermos parte dessas 5 virgens prudentes. Elas levaram com ela azeite para esperar esse noivo e também azeite sobrando, caso esse noivo demore, as nossas lâmpadas não venham se apagar. E assim aconteceu. Foram dormir. Quando chega meia-noite, alguém dá um grito. O esposo ou o noivo está chegando.
Ide ao encontro. Então todas levantaram, cada uma pegaram a sua lâmpada com o seu azeite, e aquelas 5 loucas chega nelas e fala assim: ei, empresta aí do seu azeite para nós, porque o nosso acabou. Meus irmãos, a nossa salvação, a minha salvação, a minha vida espiritual com Deus, sou eu que tenho que tomar conta, sou eu que tenho que zelar. Não tem esse negócio de eu emprestar para vocês ou vocês emprestar. Não. Cada um de nós precisamos, dia após dia, estar renovando o nosso depósito de azeite. O que é o azeite nas nossas vidas? O que representa, o que simboliza o azeite para nós? É o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vivemos dias que, como Jesus usou aqui essas 10 virgens, essas 10 virgens prudentes são esses crentes que ouvem a palavra do Senhor, mas não só ouvem, mas a praticam. Quem ouve a palavra do Senhor, quem pratica a palavra do Senhor, o azeite vai transbordando, o azeite vai se enchendo, e quando o noivo vier, você está preparado para recebê-lo. Agora, se nós vimos a casa do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, e não a praticamos, aí sim, somos loucos. Porque aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que guardam a palavra do Senhor, são os prudentes. E hoje a palavra do Senhor para nós é assim: enchei-vos do meu Espírito Santo. Buscai com todas as suas forças o meu Santo Espírito. Nós temos tantos relatos na própria Bíblia de homens que foram separados, homens que foram chamados por Deus, mas por desobediência perderam o azeite, ou perderam a presença do Senhor, ou perderam a intimidade com o Senhor. Porque não ouviram a palavra do Senhor. Meus amados, eu fico olhando, fico assim, trazendo aos meus pensamentos, eu fico meditando pessoas, homens, mulheres, que estão hoje na casa do Senhor, mas não querem obedecer à voz do Senhor. Ouvem, mas não querem obedecer. Saul foi chamado, foi escolhido, foi ungido, mas chegou um momento que Saul achou que não precisava mais de Deus, que ele por si só se sairia bem. Saul teve a sua lâmpada apagada. Deus é fogo consumidor. Nós sabemos disso. A palavra do Senhor nos fala. E hoje, se tratando da Santa Ceia do Senhor, e eu orando em casa e pedindo ao Senhor que me desse a direção de uma palavra, o Senhor pega e me leva aqui e fala assim: Senhor, mas essa palavra, ela é essa palavra. Porque nós temos que ficar atentos, meus irmãos.
Nós temos que ficar atentos. Não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós ficar esperando e a hora que Jesus chegar, sem avisar, porque o Senhor fala assim na palavra dele, ó, que vai ter muitas guerras, muitos rumores de guerra, nações contra nações, muitos desamores, mas isso é só o princípio das dores. Não sabemos com certeza, amanhã pode ser muito tarde, daqui a 1 minuto pode ser muito tarde. Então nós temos que colocar as nossas vidas diante da presença e da palavra do Senhor. Porque aqui nós encontramos todas as saídas da morte. Aqui nós encontramos todas as saídas das cadeias malignas. É na palavra do Senhor que nós temos que alicerçar as nossas vidas. Mas que Mateus 6,33 fala para nós assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que vir para a casa do Senhor para buscar a Ele. Nós temos que vir para a casa do Senhor para agradecer a Ele. Nós temos que vir para a casa do Senhor para ser fiel a Ele. Porque Ele nos comprou. Nós estamos aqui, esse povo reunido nessa noite, porque o Senhor pagou por nós. Às vezes os irmãos ficam olhando assim, meu irmão Dário bate muito nessa tecla de pagou um alto preço. Mas se eu subir nessa tribuna aqui e não falar para os irmãos uma palavra, que é a cruz e Cristo nela é crucificado, vocês não podem nem aceitar aqui. Vocês têm que chegar na pastora Benita e falar, nós não queremos o irmão Dário lá falando mais. Porque é essa que é a palavra que o Senhor quer que nós falamos. Que nós trazemos as nossas lembranças. A Santa Ceia do Senhor hoje, que nós vamos participar daqui agora a pouco, é para nós trazermos à memória o quê? Trazer a memória que Ele morreu por mim e por você. Então eu tenho que subir nessa tribuna aqui, ainda que os irmãos não queiram ouvir ou não entendam da maneira que eu quero expressar, mas é para falar de Cristo Jesus, nosso Senhor, crucificado na cruz do Calvário. Foi morto lá, foi sepultado, mas ressuscitou no 3º dia. E está lá junto com o Pai. E com a promessa de nos estar preparando o lugar. E vem nos buscar. A Santa Ceia hoje é para isso, meus irmãos. É para nós trazermos à memória o que Cristo fez por nós. É de nós pegarmos e fazer uma alta análise das nossas vidas agora. E ver o que nós estamos fazendo para nos encher de azeite, Débora. Para a hora que Jesus vier, eu não ter que pedir do seu azeite emprestado. Deus dá a cada um a medida que aquele que procura. Quem muito procura é a unção de Deus. Quem muito jejuma, quem muito ora, vai ter poder. Tem um ditado que fala assim, ó, quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Então cabe a nós, como crentes, que confessamos esse evangelho, orarmos sem cessar, buscar, encher-nos cada vez mais de Cristo e esvaziar de nós mesmos. Porque, como eu já falei, o Espírito Santo, como aqui essas 5 virgens tolas ou irresponsáveis, relata que elas foram fazer. Elas saíram para comprar. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus,
azeite para manter as nossas chamas acesas. Se compra, é no joelho. Se compra, é com responsabilidade. Se compra, é na oração mesmo, é pagando o preço. Não adianta eu olhar para uma irmã aqui que é cheia da unção aqui e ficar esperando, vai assim, não, o dia que Cristo voltar, eu vou pedir a irmã Aline lá, que ela é cheinha, vai me emprestar um pouco. Nada. O que é da irmã Aline é dela. Cada um tem que buscar a sua intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para nos consolar, ele veio para nos alertar, veio para nos dar entendimento. Não achamos que o Espírito Santo é uma bengala ou uma muleta que você pega ela emprestada e sai escorando, não. Temos que buscar. Porque é através do Espírito Santo é que nós vamos nos purificar. É através do Espírito Santo que a nossa vasilha, que o nosso azeite vai transbordar nas nossas vidas. Não tem outro caminho, meus irmãos. Ou ora e recebe, ou então fica de braços cruzados. E quando Jesus chegar, vamos fazer igual essas virgens aqui. Vou sair para comprar o azeite, porque não quiseram me emprestar. Mas quando você volta, Jesus já entrou e já fechou a porta. E você vai bater lá, ou nós vamos bater lá e vai falar assim, ei, eu não vos conheço. Passou de hora. Vocês perderam o voo. Ficou para a próxima. Então hoje, meus irmãos, Santa Ceia do Senhor. Quantos aqui querem ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Cabe a nós pedir ao Espírito Santo o entendimento e a sabedoria, o conhecimento na palavra, para que nós possamos comprar essa passagem ou carimbar o nosso passaporte. Porque aí nós vamos para a Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro e cristal. Lá não tem mais dor, lá não tem mais clamor de dor, não tem mais rancor, não tem morte. Eu estava falando lá em casa, eu acho que lá não precisa nem trabalhar mais, meus irmãos, é só alegria. Mas só vai entrar lá aqueles que prevalecer até o fim, e esperar até o fim. Que no último versículo aqui da onde nós lemos, versículo de número 13, já estou passando para... Fala assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Amém? Eu não sei se eu consegui, da maneira que o Espírito Santo me colocou para transmitir a palavra para a igreja essa noite, nesse dia tão especial. Mas eu só sei de uma coisa: a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? Essas são as palavras que o irmão Dário tem para falar à amada igreja e também a mim nessa noite. E eu quero aqui devolver o microfone a quem é de direito nessa hora para estar nos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? E dizer para quem está nos visitando hoje, que estiver em comunhão, tenha liberdade de participar da Santa Ceia juntamente conosco. Amém?